Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam muito bem-vindos ao 20º episódio do podcast Contra a Curva, do podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura, como habitual, estou com o Diogo Soares para mais um episódio, para mais 45 minutos a falar de Fórmula 1, não é verdade, Diogo? Boa tarde. É verdade, boa tarde a todos, boa tarde a ti Luís, ou no caso também bom dia, boa noite para quem nos estiver a ouvir ou a ver. É o primeiro episódio do outono, a melhor estação do ano para mim, por isso é um episódio totalmente diferente para mim, um episódio que eu estou mais contente. É verdade, concordo contigo. Temos o fundo, mas isso já é habitual, alaranjado, acaba por combinar melhor com a altura do ano que agora nos encontramos. E laranja também combina Diogo com o vencedor deste grande prémio. Portanto, o Norris ainda sonha com o título, faça redundância o título deste 20º episódio Contra a Curva. E temos que começar pelo vencedor. Diria eu, incontestável deste fim de semana, o Norris. O que é que há a dizer, não é? Para além do domínio? Se quisermos tentar deixar de sermos tão superficiais e falarmos de domínio, onde é que podemos ir para falar desta vitória de Norris? Pá, foi exatamente o mesmo que aconteceu em Zandvoort, foi o mesmo que aconteceu no Hungaroring, apesar de ter sido com o Piastri, mas a McLaren a grande nível. Foi o mesmo que aconteceu no Mónaco, apesar de que a McLaren não venceu, mas anda muito rápido. E este carro parece mesmo muito bem construído. Aliás, eu acho que já devo ter dito isto das outras vezes, mas este carro está mesmo muito bem construído para estes circuitos mais travados, mais lentos, mais em que os muros são mais próximos, são mais a pista é mais estreita, por isso parece-me que esta vitória, sendo incontestável, já não era uma surpresa. Eu acho que já adivinhávamos isto. Pelo menos eu já tinha adivinhado que a McLaren ia dominar. Tinha dito que tinha sido Piastri, e não foi o Piastri, foi o Norris. Podia ter sido Piastri, mas a qualificação não foi a melhor. Ainda assim, foi um domínio da McLaren. A McLaren vence mais uma corrida, põe o outro carro no pódio. Tudo bem que é um terceiro lugar, mas dadas as circunstâncias, até foi o melhor possível, visto que também o Verstappen esteve acima. E acho que é por aí. Não há muito a analisar esta vitória. Isto já estamos a chegar a um ponto. Estas vitórias assim da McLaren, nestes circuitos travados que aconteceram sempre nesta temporada, é um pouco como as vitórias da Red Bull, em que chegámos a uma altura em que não há muito a dizer, é o que é o carro que têm e assim se ganha, não é? Sim, é o carro que têm e o carro que os outros não têm. E tu falaste dessas vitórias da Red Bull e eu ia precisamente a começar por falar por aí. Nós chegámos ao episódio número 20 do Contra a Curva e como tu certamente recordas, Diogo, no início deste podcast, lá por volta de fevereiro, nós estávamos aqui a falar de testes e estávamos a falar dos primeiros grandes prémios e falávamos de domínio da Red Bull e esperávamos estar aqui dia 24 de setembro por volta das 3 da tarde a falar de outro domínio da Red Bull no Grande Prémio de Singapura. E a verdade é que este campeonato deu uma volta tão grande que agora falámos de Lando Norris a vencer Verstappen por 21 segundos. Um bocadinho menos, umas milésimas a menos, e não é uma vitória como foi, por exemplo, a vitória de Norris em Miami sobre Verstappen, que foi obviamente resultado de um bom carro, mas também resultado das circunstâncias da corrida, na medida em que o Max cometeu um erro, bateu num pino, a Red Bull não teve também na estratégia e acabaram por perder por alguns segundos. Aqui não, isto é performance. É performance pura e a performance pura que só foi 21 segundos superior porque o Norris também fez alguns erros ao longo da corrida e quase que deixava o carro no muro. Porque senão poderia ter sido perto de 30 segundos, poderia se calhar ter sido uma das maiores vantagens no primeiro e segundo classificado desta época. Portanto, eu acho que é como tu dizias. Eu comecei também por referir que
é domínio da McLaren, eu sei que é uma análise um pouco superficial, mas as explicações parecem simples e acho que não vale a pena estar a complicar aquilo que é simples por natureza. É uma marca que se deixou perder em si própria, no caso da Red Bull, claro está, em que de uma forma quase que eu diria inexplicável, ou é sempre explicável, né? Mas de uma maneira um pouco caricata, deixou-se perder em si só, deixou perder a vantagem dos 20 e tal segundos, quase 30 segundos por grande prémio, e perde essa vantagem e ainda fica esses mesmos segundos que tinha de vantagem com desvantagem perante a McLaren. Portanto, é obra. E é uma obra muito bem feita da McLaren que conseguiu. Tu referiste que tem um carro muito bom para este tipo de pistas, é verdade, mas eles têm um carro também muito bom para todas as pistas. É uma boa construção e de carro, é um bom projeto para 2024, mas eu diria que melhor que o projeto inicial é o desenvolvimento do carro, que de facto consegue recuperar esta desvantagem que tinha em relação à Red Bull e superiorizar-se também por muito à Red Bull de uma forma que ninguém antevia. E quem dissesse que achava que a McLaren depois do Grande Prémio de Singapura teria vencido a Red Bull por uma vantagem destas em condições normais e em performance, acho que estaria a mentir. E repara que isto é uma coisa que tem sido trabalhada. Eu diria que tem sido trabalhada desde que o Zac Brown assumiu a liderança da McLaren, inicialmente como team principal e agora como CEO. Se calhar vou cometer aqui uma grelha no tempo, mas diria que terá sido em 2014, 2015. Agora não consigo ter aqui a data certa. Mas há todo um processo, toda uma reestruturação da McLaren. Há aquele erro ao terem apostado nos motores Honda, mas sim, que depois também até viemos a perceber que os motores Honda atualmente até são dos melhores, se calhar os melhores motores que existem na atual Fórmula 1. Mas há aqui uma sucessão de erros em que a McLaren conseguiu não só tapar esse buraco, como aprender com ele. Isto, passando aqui uma metáfora, a McLaren tinha um buraco na estrada e ao invés de simplesmente tapar o buraco, tirou o alcatrão todo e meteu um alcatrão novo. E daí estes resultados que têm sido mais evidentes nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, se calhar, mas se olharmos para o primeiro Grande Prémio de Bahrein, ou melhor, para o Grande Prémio de Bahrein do ano passado e depois para o Grande Prémio da Arábia Saudita, a McLaren estava nas últimas 2 posições e agora está nas 2 primeiras posições. Portanto, há aqui uma equipa que foi sendo trabalhada, foi sendo aliada e que durante 2023 teve se calhar foi a equipa que mais evoluiu ao longo da época. E se formos pegar, por exemplo, na NBA há o prémio de jogador que mais evoluiu ao longo da temporada. Se houvesse isso para uma equipa na Fórmula 1, teria sido dada à McLaren no ano passado, porque passou de um carro que não era nada para um carro bastante competitivo. E este ano manteve essa competitividade que tinha tido no final do ano passado e continuou a evolução, e isso levou-os até cá. Para adicionar, no início deste ano entrou em funções o Rob Marshall, que, para quem não sabe, o Rob Marshall foi durante 17 ou 18 anos o braço direito do Adrian Newey, a pessoa que entendia aquilo que vai na cabeça do engenheiro inglês. Por isso parece-me que esta atual estrutura da McLaren não é só para vencer agora, se calhar não vai vencer só este ano, mas se calhar vai vencer muito nos próximos anos. E da mesma maneira que nos últimos anos andámos a contar como Red Bull competitiva, Mercedes competitiva, Ferrari competitiva, agora vamos ter que contar também como McLaren competitiva, ou muito competitiva para o futuro, no fundo. E para o bem acho que da Fórmula 1 é sempre bom termos o maior número de equipas competitivas, e com este grande prémio o Norris ainda sonha, né, em vencer o título. Recuperou alguns pontos para o Verstappen, não muitos,
O Norris fez os 25 da vitória e o Verstappen fez os 18 do lugar, portanto, recuperou 7 pontos. E essa vantagem podia ter sido, ou poderia ser, neste momento, mais reduzida se o Norris também tivesse tido a capacidade de conseguir ter estado melhor nos últimos grandes prémios. Em Monza, no último grande prémio que não o Azerbaijão em Baku, acabou por estar um bocadinho fora da luta pela vitória em circuitos que o Verstappen não teve tão bem. E é também com isto que partimos para o próximo tema. Deixa-me só dizer aqui uma coisinha rápida. Acabei de receber notificação que a McLaren anunciou a contratação dos chefes de estratégias da Red Bull, o Will Courtney, que estava na Red Bull há 14 anos. Portanto, isto é mais uma peça valiosa a juntar-se à McLaren e a sair da Red Bull. Isto parece estar a ser uma transferência direta de McLaren para a Red Bull, e é assim que se faz uma equipa vencedora também. Por isso, se calhar estes pequenos erros estratégicos que temos visto da McLaren nos últimos tempos podem vir a diminuir, e se calhar a McLaren vai ter resultados ainda melhores. Sim, é uma notícia de última hora que temos aqui no podcast e acabou por correr bem, mas sim, é sem dúvida. Mas também eu percebo, porque neste momento quem quer trabalhar na Fórmula 1, neste momento quem quer vencer na Fórmula 1, percebe que a McLaren é mais estável que a Red Bull, percebe que a Ferrari é mais estável que a Red Bull, percebe que a Mercedes é mais estável do que a Red Bull e tem mais condições para vencer, mas por vários motivos, e também já temos falado aqui, e eu aproveito para convidar quem nos está a assistir para ler um artigo meu no Fair Play, que não sei, mas que irá ser nos próximos dias, que é também uma reflexão sobre a Red Bull e onde é que a Red Bull chegou. E chegou este grande prémio de ouro e nós acabamos por antever isso. Repara, tu disseste aqui uma frase que nunca pensei que fosse dita, e se calhar nunca ninguém pensou que fosse dita, que é a Ferrari é muito mais estável que a Red Bull. Epá, eu acho é verdade, eu nunca pensei. É verdade, neste momento, claro. Eu estava a dizer que nós no último Contra a Curva estivemos aqui a falar e esperávamos um fim de semana um pouco complicado para a Red Bull, e acabou por não acontecer. Acabou por por alguns motivos, é verdade, porque algumas circunstâncias que permitiram que o Max estivesse em segundo lugar, mas acabaram por conseguir, por exemplo, estar melhor que a Mercedes e mais rápido que a Mercedes, talvez mais rápidos que a Ferrari também. Olha, como é que tu, se é que consegues arranjar uma justificação para esta surpresa? Eu diria, pelo menos para mim, é uma surpresa. Como é que eles estiveram tão bem este fim de semana dentro da trajetória decrescente que têm tido e dentro das dificuldades que o carro da Red Bull tem tido nos últimos anos em Singapura? Como é que isso aconteceu? O primeiro ponto que me vem à cabeça é o facto de não ter sido um carro qualquer, ter sido o carro do Max, ter sido as mãos do Max. Sim, que fazem toda a diferença. Ainda bem que falaste disso, porque o Pérez faz um pouco. O Pérez até, se calhar até foi melhor que aquilo que se perspectivava, mas eu próprio disse aqui que o Max não pontuava por falta de ritmo competitivo, e o Max podemos assumir ou podemos não assumir que, para começar, era sabido que a qualificação ia ser extremamente importante para o Max, e fazem uma qualificação. Eu acho que melhor que aquilo era muito difícil fazer a pole position, e ainda assim ficou a 2 décimas da pole position, que se calhar não é o melhor. Não, se calhar até podiam estar à espera de fazer uma pole position, podiam, até porque o tempo da Q3 da Red Bull é mais lento que o tempo da Q2, por isso se calhar até esperariam mais um pouco. Ainda assim, eu acho que é um overachievement, se é que se pode dizer desta forma, porque fica à frente dos dois Mercedes
quando não se perspectivava, fica à frente do Piastri quando também não se perspectivava, fica à frente dos Ferraris quando também se calhar não era tão previsível, se bem que os Ferraris, pronto, pode haver há ali um erro da equipa e do Sainz e portanto também acaba por beneficiar nessa fase, mas o Max acaba por ter o melhor fim de semana possível, uma vez que se esperava um desastre autêntico para a Red Bull. Tu chegaste a dizer no último episódio que não ficavas surpreendido. E eu não estou a tirar nada à cara, nem a provocar de maneira alguma, mas até porque eu concordei, mas tu disseste no final do episódio passado que não ficarias surpreendido se a Red Bull não pontuasse de todo em ritmo de corrida pura. Sim. Acabou por não acontecer, o que é ótimo para o Verstappen, que assim consegue minimizar os danos para uma vitória do Norris. É preciso também falar, e eu se calhar vou assumir agora para defender o Leclerc. Tu disseste que o Max fez melhor que os dois Ferrari, e eu vou começar a falar aqui um bocadinho da Ferrari agora, porque obviamente também temos falado da equipa de Maranello, que teve uma qualificação absolutamente desastrosa, com o 10º e o 9º lugar. O Leclerc fez uma volta má no Q3 e acabou por ser apagada pelos limites de pista, e o Sainz espatifou-se, esbardalhou-se, como quiserem todo, e eu não vou dizer que teve um acidente porque o gajo partiu o carro todo, ou pelo menos aquela traseira não ficou nada bem tratada, ali um acidente um pouco, é comum, mas é um acidente à Lance Stroll, na última curva, se é que aquilo se pode chamar uma curva, porque já se faz a acelerar, antes de chegar à reta da meta. E olhando para o sábado que a Ferrari teve, acho que era difícil esperar melhor no domingo, com o 5º lugar do Leclerc e o 7º do Sainz. Boa estratégia, principalmente no lado do Leclerc, que teve um ritmo de corrida muito bom, conseguiu fazer um primeiro stint de médios muito bom, com um nível muito alto. Parou na box, trocou para duros, salvo erro, fez menos voltas com os pneus duros do que com médios, ou seja, os duros tiveram a rodar muito tempo com os médios e tiveram um ritmo alucinante que só não serviram para ultrapassar o Lance Stroll nas últimas. O Lance Stroll, perdão, o George Russell. Se calhar as diferenças não são muitas, mas pronto. Não deu para ultrapassar o Russell nas últimas voltas. Mas que de facto eu não esperava este ritmo da Ferrari este fim de semana, e foi realmente uma pena terem estragado a sua corrida no sábado com os dois pilotos, porque poderiam ter sido muito mais rápido do que aquilo que foram, ou poderiam ter sido mais competitivos no sentido de lutar pela vitória, por um pódio com mais regularidade, se tivessem tido ar limpo. Porque, por exemplo, em circunstâncias em que a Ferrari, em hipotéticas circunstâncias em que a Ferrari estaria a lutar com a Red Bull, por exemplo, eu não acredito que a Red Bull conseguisse aguentar um ataque da Ferrari. Não. Lá está, eu acho que o Max também acaba por ter estes vários fatores que acabam por beneficiá-lo. Não podemos dizer que o Max teve sorte nisso, não. O Max teve a competência de fazer o que tinha de fazer. Os outros é que não tiveram competência de fazer o que tinham de fazer. A questão é essa. Acho que aqui não é bem uma questão da sorte que o Max teve. Não é? O Max não espetou com o carro no muro. O Max aqueceu os pneus na qualificação. Os outros, e no caso os Ferraris, é que não conseguiram fazer. E daí é que acho que há uma coisa muito importante que o Max faz. E deu para perceber, ou melhor, já deu para perceber algo. Há várias coisas que a Red Bull tem sofrido com desgaste nos pneus. E o Max, quando percebe que não consegue chegar ao primeiro lugar, e isto logo na primeira volta, o Max entra numa de pronto, eu vou levar o carro até ao fim e agora vou fazer o melhor que deve ser. O melhor que deve ser. E há uns anos atrás não entrava nisso. Sim, agora, claro. Isto também é um Max. É um Max que já ganhou 3 títulos.
é o Max que já ganhou 3 títulos e é o Max que tem mais a perder do que a ganhar. Porque se há uma pessoa que tem alguma coisa um piloto tem alguma coisa a perder nesse momento é o Verstappen. Por todos os outros não tem nada a perder, não é? Se o Norris não for campeão do mundo, acho que não é ele que perde, não é? Perde, mas não perde alguma coisa em relação àquilo que eram as expectativas ao longo daquilo que se passou ao longo do campeonato. E por acaso não calhou de haver muitas lutas, ou melhor, o Max acaba por fazer uma corrida também sozinho, tal como o Norris. Mesmo que o Max tivesse tido a pressão, vamos supor que o Piastri teria chegado à terceira do Max. Eu acho que o Max ia chegar a uma altura em que ia entre tentar forçar a defesa, baterem os dois e ele fazer 0 pontos, ou se calhar fazer ali uma defesa normal, o pôr por dentro para dificultar. Se calhar o Max ia optar por isso, se calhar ele não ia tentar defender tão agressivamente como é normal no Max, porque ainda assim 15 pontos são melhor que 0. Foram 18, mas se fossem 15 também era melhor que 0. Tu falaste de uma corrida em terra de ninguém do Verstappen, é verdade, está analisada a Ferrari, a Red Bull, a McLaren. Falta falar de uns senhores que de repente qualificam-se em quarto, acabam em quarto e parece que tiveram, pelo menos na maior parte da corrida, a andar para trás, que é o caso da Mercedes. Como é que achas que foi o fim de semana da Mercedes? Dava para fazer mais alguma coisa? Foram competitivos? Não foram? É que eu fiquei um bocadinho com as minhas dúvidas, porque quer dizer, não podemos dizer que um piloto fica em quarto lugar à frente dos dois Ferraris não foram competitivos, mas ao mesmo tempo parece também a par daquilo que aconteceu com o Max, acabaram por usufruir e aproveitar muito aquelas que foram as circunstâncias do fim de semana. E eu acho que a corrida do Hamilton foi completamente destruída pela qualificação. Pela estratégia. A qualificação também não foi. Sim, a qualificação é um terceiro lugar. Exatamente. Exato. E o Russell ficou em quarto, claro. Só que assim. Desculpem, mas a qualificação do Piastri é que não foi nada. Sim, a qualificação do Piastri não foi nada famosa. Só que é assim. O piloto qualifica-se em terceiro. Mete macios para começar a corrida, sendo que ele foi o único. Foi o único a começar com macios ali na frente. Aliás, eu acho que até foi o único de toda a grelha a começar com macios. Acho que o Ricardo também começou, salvo. Se assim for, também o Ricardo e o Hamilton. Poupa-te no Ricardo. Exato, o Ricardo e o Hamilton têm coisas completamente diferentes. Sim. E eu acho que o Hamilton tem coisas completamente diferentes. Essa opção de estratégia já é um erro. Porque, ok, por muito que o Hamilton acabasse por ultrapassar o Verstappen ou eventualmente o Norris no início, nessas voltas iniciais, era certo que os pneus iam à vida muito cedo, tal como aconteceu, obrigando o Hamilton a ir às boxes mais cedo. E como obrigou o Hamilton a ir às boxes mais cedo, se calhar ao fazer uma só paragem e a mesma meter duros e obrigar a ter que ser mais suave com aqueles duros. Ou seja, o Hamilton ficou preso àquela estratégia que era má. Sim. E a partir daí era tentar fazer resistir os pneus, só que os pneus não valem nada. Não valem nada. O Russell, ainda assim, eu acho que faz uma corrida consistente. Parte de 4, o quarto, fica em quarto. Foi consistentemente lento, se calhar foi. Poderia ter sido mais rápido. Esteve completamente longe da luta pelo pódio. Ele acaba a 20 segundos. Ou melhor, Piastri passa por ele. A partir do momento em que Piastri passa por ele, Piastri mete 20 segundos em 10 voltas. Nem sei se foi 10 voltas, foram 15 voltas, mas foram imensos segundos. Sim. E se calhar se a corrida tivesse mais de 2 voltas, teria sido suficiente para o Leclerc passar pelo. Não, sem dúvida.
Sem dúvida. E aí é daquelas questões que é preciso dar mérito ao Russell, porque ele consegue aguentar o Leclerc e consegue perder em 2 ou 3 voltas, 1 segundo e meio, quase 2, e essas voltas para poupar um bocadinho de pneu, para poupar um bocadinho de bateria, depois consegue defender-se do Leclerc e tem todo o mérito aí. Ainda assim, concordo plenamente com tudo o que tu disseste em relação ao Hamilton, faz uma qualificação brilhante e um terceiro lugar. E depois é uma estratégia que não se percebe, porque primeiro o Hamilton não está a lutar por nada em termos de campeonato, portanto não se justifica tentar arriscar para ganhar muitos pontos a um Norris ou um Verstappen, porque o Hamilton não está a lutar pelo campeonato. E depois, quer dizer, para que arriscar para perder 2 ou 3 posições quando podias, como aos outros partidos médios, e se calhar estávamos a falar de um terceiro e de um quarto lugar para a Mercedes e não, ou de um quarto e de um quinto lugar para a Mercedes e não de um quarto e de um sexto. Sim. Sexto lugar. E de um sexto lugar para a Mercedes, portanto, é daqueles riscos que não me. Que me custa entender. Quanto ao Russell, lá está, boa defesa, mas teve bem nesse momento com o Leclerc, então não parece que pudesse fazer muito mais em termos de ritmo de corrida, porque o Mercedes não dava para muito mais também. E agora, se calhar, vamos ser obrigados a partir para o tema mais quente neste momento da Fórmula 1, mais especulativo, aquele que dá mais pano para mangas. E Diogo, tu que és um rapaz das praxes e parafraseando o pessoal de Coimbra, será que o Ricardo tem mais encanto na hora da despedida? Não. Resposta simples. Não. Essa é uma despedida, não é? Acho que toda a gente concorda que não há dúvida nenhuma que isto é uma despedida. Laura Miki já disse no final da corrida que muito provavelmente esta tinha sido a última corrida do Ricardo na Fórmula 1, pela Vicar, por exemplo. Eu li isto nas redes sociais, acredito que o tenha mesmo dito. Foi numa página de Fórmula 1, portanto, não foi na página da Fórmula 1, mas foi uma página que mete este tipo de declarações de Fórmula 1, portanto. Diogo, estava a dizer isso vai na alma. A mim isso me surpreende que o time principal da própria equipa diga que se calhar é, mas eu não sei, não faço a mínima ideia. Não, então, pá, o que estás a fazer? Eu acho que já chegámos ao fim de semana com esta. Não é com esta certeza, quase certeza. E depois o Ricardo, não sei se viste, mas antes da corrida começar, há um plano. Quer dizer, a realização ao longo de todo o fim de semana fez daqueles planos diabólicos que é o Ricardo faz uma coisa menos boa, Liam Lawson. Sim. E depois, antes da corrida começar, há um plano do capacete do Ricardo com uma frase escrita em inglês que eu vou traduzir para português, não vou precisar verbos, mas seria qualquer coisa do género: não vou sem desistir, ou não sem desistir, ou seja, eu vou correr uma última vez, e era uma mensagem deste tipo que indicava que iria ser mesmo o último grande prémio do Ricardo, né? O no without a fight. Acho que não deixa grandes dúvidas. Sim, e depois todas aquelas declarações foram muito. Sim. Declarações ali foram muito especulativas. Ele próprio acaba por meio confirmar quando há toda aquela situação com aquela volta mais rápida, que ele depois disse: se eu tenho alguma coisa a ganhar este ano, espero que pelo menos seja um presente de Natal se o Max for campeão. E as declarações que eu tenho no final da corrida, não é? Com as lágrimas nos olhos. Exato, emocionado. Acho que um piloto que soubesse que ia estar daqui a 3 semanas num carro em Austin não estava a chorar em Singapura. A linguagem corporal deu a sua resposta. Sim. Eu acho que na altura quando foi anunciado que ele voltaria, eu não posso dizer que foi um opositor, porque isto também não é uma questão política, mas não foi algo com que eu tivesse concordado.
Foi uma a abstenção. começar. É, sim. Não me aqueci e me arrefece. É uma abstenção. Uma abstenção. E depois, pá, ele não fez nada assim de extraordinário. Ainda assim, nunca me verás a defender uma substituição a meio da época. E no caso, quase que uma expulsão da Fórmula 1 a título definitivo a meio da temporada. Eu gosto muito do Ricciardo. Eu acho que ele foi, no seu auge, foi um daqueles pilotos, não só com extrema qualidade, mas daqueles pilotos em que tinha. Era um daqueles pilotos espetaculares que dava espetáculo, que fazia aqueles dive bombs e que tu tinhas ali todo um entusiasmo crescente no teu corpo. Só que a carreira dele começou a desenhar-se para o seu término a partir do momento em que ele sai da forma que saiu da Red Bull e mete-se na Renault, que pronto, é a Renault, depois vai para a McLaren e é um flop autêntico na McLaren. Eu acho que a partir daí. Ganhou uma corrida? Sim, ainda assim ganhou uma corrida. Sim, mas eu concordo contigo. Eu acho que ele sai de uma maneira da Red Bull que me parece uma desistência. Ou seja, acho que ele desiste da carreira ali. Ele desiste de Sim. lutar com o Max. Porque não foi o Christian Horner que o quis tirar da Red Bull, não foi o Max que o quis expulsar da Red Bull, não foi o Helmut Marko, foi ele que quis sair porque não quis ir à luta. Fez-me lembrar um bocadinho uma espécie de um Rosberg depois de ser campeão do mundo em que se meteu do lado. Quanto àquilo que tu disseste em relação à carreira do Ricardo, eu concordo plenamente. Portanto, eu não apanhei muito tempo enquanto eu estava na Red Bull, porque eu comecei a acompanhar ali, ele já estava naquela fase saída, mas obviamente que agora consigo olhar para trás e ver aquilo que ele fez. A vitória no Mónaco, por exemplo. Então, um piloto, salvo erro, tem 8, 9 vitórias na Fórmula 1. 8 vitórias, portanto, um piloto que ganha 8 vezes é um grande piloto, é um piloto que vai para sempre ser recordado na história da Fórmula 1. Agora, duas coisas que, falando da atualidade, que é aquilo que importa falar neste momento, acho que isto se resume bem em 2 pontos. O primeiro é que ele acaba por beber um bocadinho do próprio veneno. Ele entra para substituir o De Vries a meio da temporada, que é, desculpem-me o termo, escorraçado da Vicar. Na altura não era a Vicar, era a AlphaTauri, era a AlphaTauri. Está sempre a mudar de nome, uma equipa um bocado complicado. Mas na altura era a AlphaTauri, ele sai da AlphaTauri e entra o Ricardo e ele é um bocadinho... O De Vries é escorraçado e entra o Ricardo. E depois começa a perder o lugar quando, na época passada, quando substitui o De Vries, tem a infelicidade de ter uma lesão na mão que o afasta 4 grandes prémios para o Liam Lawson, e que se percebeu que o Lawson estava a ter muito melhor rendimento do que eu no mesmo carro. E a partir daí eu acho que foi uma questão de tempo até se ver que realmente isto é mais do que justificado a sua saída. Portanto, já na altura, como tu disseste, porque concordo contigo, não fui o maior fã do regresso de Ricardo, porque não me pareceu fazer sentido, principalmente para uma equipa B da Red Bull que se quer apostar nos jovens, e sai com pena minha. Não é que eu tenha pena dele sair, mas tenho pena da forma como ele sai, porque acho que um piloto que ganha as 8 vezes num campeonato do mundo e que agradou tanto a quem é fã da modalidade, a categoria merecia ter sido de uma forma diferente. Mas a vida é assim, às vezes há destas coisas. Quer dizer, eu estou a dizer que ele perde o lugar para o Liam Lawson à partida, não deve fugir muito daí. Perde o resto da época para a próxima. O Liam Lawson já devia estar há muito tempo na Fórmula 1. Há muito tempo? Há muito. Desde o ano passado, pelo menos. Sim. Deveria ter sido ele para o lugar do De Vries, não é? Eu acho que essa é a questão. Aliás, eu acho É que um erro do Red Bull em colocar logo desde o início. um cota, não é? Se é a mesma coisa que agora a Ricardo pensasse, se calhar não faz muito sentido, nós apostamos no Liam, vamos buscar o Vettel. Sim,
Sim, Eu gostava de ver o Vettel outra vez na Fórmula 1. Não, é uma equipa que tem que ter um projeto de futuro e de jovens pilotos. Portanto, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a este. Da mesma forma, e da mesma forma que faria todo sentido já no próximo ano a Red Bull despachar o Pérez e se calhar subir o Tsunoda e possivelmente buscar o Colapinto, ou se calhar se quiseres Eu manter sei que é difícil, mas porquê que eu digo isto? Porquê que eu digo isto? Porque eu quero Colapinto na Fórmula 1, ele merece tanto. Não, Ele merece tanto. mas Tem sido fantástico. Mas se quiseres manter aquele universo Red Bull, faria todo sentido também entrar o Isaac Adjar. Sim. O Colapinto é um bocado mais complicado porque é piloto Williams, Mercedes e tal. Também a Red Bull pagava um Guita Williams, os gajos até Sim, não, agilizava com o Albon, não é? Sim. O Albon para o Williams e foi a Red Bull que o colocou lá, não é? Quer Sim. dizer, deu pelo menos uma troca de favores, no fundo. Sim. E o Colapinto merece mesmo muito estar na Fórmula 1. Infelizmente sim. Acho que vai ser difícil porque o Williams está fechado, falta um lugar na Sauber, mas poderá aqui ir para o Porsche, não é? E parece, não para o Porsche, não diria para o Porsche. Parece-me que se a Sauber quiser um piloto experiente, faz todo sentido ser o Bottas. Aliás, sim, desculpem o que disse, porque óbvio, o que faz mais sentido, ou que poderá com maior probabilidade acontecer, é o Bottas permanecer. O que eu queria dizer era que, em caso de não ser o Bottas, a ser um jovem piloto, seria se calhar mais facilmente ou mais rapidamente o Porsche do que o Bortoleto. Claro que eu acho que o Porsche já devia ter subido para a Fórmula 1 quando subiu o jogo. Polémico, mas pronto, não sou grande fã, não sou muito fã de pilotos que estão a pagar e a roubar os lugares a outros. Ainda assim, bastante. Também tens o Bortoleto, que também faria sentido se eles querem um piloto jovem muito bom. Bortoleto, se eles querem ainda um piloto experiente de forma a poder desenvolver o início de uma Audi, considerando que para o ano ainda será uma Audi, portanto ainda será a Sauber, mas já com ares de Audi. Nesse sentido, faz mais vale ser o Bottas. Sim, e depois ali, eu acho que é mesmo essa questão dos lugares estão quase todos ocupados, depois no Alpine também já temos o Gasly e o Jack Doohan. O Doohan já foi confirmado, não é? Sim, já está. Portanto, já está fechado, o Sauber está muito encaminhado, o Williams está fechado. Está fechado. Está fechada, McLaren, Ferrari e Mercedes está fechado. Falta aí a questão vamos ver o que é que acontece na vitória da Red Bull, mas a acontecer é assim do Pérez, e porque se o Pérez ficar, que tem contrato, poderá acontecer, mas não é? Nunca se sabe o que é que se passa na Red Bull. Vai ser o Lawson e o Tsunoda. Mas acho que para a próxima época vamos ter uma temporada interessante a nível de rookies, porque lá está, vamos ter se calhar o Lawson a nível inteiro, a uma época inteira na Fórmula 1, vamos ter o Doohan, vamos ter o Antonelli numa equipa que tem que ganhar. Pode vencer, sim, ele pode vencer. E tem o objetivo de ganhar e a obrigação também. Temos o Bergman, passado muito recente. Temos o Oliver Bergman, por isso. Temos o Bergman, exatamente. Temos o Bergman. E não só esse, mesmo jovens pilotos. Temos o Hamilton na Ferrari, caramba, que é sim, que é grande. Mas mesmo em termos de pilotos jovens, não rookies, também será um campeonato interessante. O Tsunoda para o ano terá 25 anos, começará com 24, terá 25 anos, por isso ainda será um piloto relativamente jovem. Sim, eu gostava muito de na Red Bull, porque eu acho que ele já está pronto para dar esse salto. Já e eu já disse várias vezes aqui, ele pior que o Pérez não fará. E deixem-me só puxar aqui a fita atrás, porque
acabámos de falar da saída do Ricardo e a meio da temporada especulava-se que o Ricardo poderia ir para a Red Bull para o lugar do Pérez. Exato. Voltas Eu cheguei a ter esse pensamento, então eu joguei a metê-lo na Red Bull e agora quem é despachá-lo? Então, serve para uma coisa, não serve para outra. É um bocadinho isso. Diogo, batemos o tempo deste grande prémio e de falar da corrida que se passou. Agora é tempo de fazermos as nossas habituais antevisões para o próximo grande prémio, que vai ser em Austin, e que vamos ter aqui quase que com uma mini paragem, porque só voltamos daqui a 3 semanas, se não me falha a memória, exatamente, daqui a 3 semanas, dia 3, 24. 4 semanas, por aí. 3, 4 semanas, exatamente, até mais, são 4. É dia 18. É dia 18 ou é dia 24? Não, é dia 18, sim. É 18 e 20. Dia 18 é os seus 18 e 20. São 3 semanas, sim. São 3 semanas. Estava-me a antecipar, porque depois no fim de semana a seguir também há corrida no México, é de 25 a 27 de outubro, portanto parámos aqui 3 semanas para depois termos rondas muito seguidas e a grande velocidade para o final do campeonato, 52 pontos que marcam a distância entre Norris e Verstappen. Também poucos pontos de vantagem da McLaren em relação à Red Bull, se bem que esse campeonato se calhar vai ser mais difícil porque a Red Bull está a competir só com um e o campeonato obviamente de Norris e Verstappen também está mais encaminhado para o neerlandês, mas ainda assim vamos às nossas previsões de Diogo, dizer-te e dizer a quem nos ouve que é daqueles grandes prémios que nós não gostamos muito particularmente, porque vamos ter que apostar para uma sprint qualifying, para uma corrida sprint. Exatamente. Exatamente. É dessas. Agora complicaste-me aqui as contas. Mas eu já posso avançar com Grande Prémio, a parte normal do Grande Prémio, portanto, qualificação normal e a corrida normal, e eu posso avançar com as minhas apostas para estas duas e tenho que passar para a sprint. Portanto, qualificação regular, eu acho que vai ser mais um grande fim de semana para a McLaren, considerando que aquilo é uma pista com corretores agressivos e este carro McLaren dá-se muito bem com corretores agressivos. Eu vou considerar que McLaren faz um 2 na qualificação com Norris Piastri e o Leclerc fecha o pódio. E eu diria que o pódio da corrida será exatamente o mesmo. Para a qualificação, Norris, Piastri e Leclerc. Ok. Para a sprint, eu diria que pode haver aqui um festival de absolutamente nada. Ainda assim, o Leclerc fica em segundo, o Piastri vence a sprint e o Norris fica em terceiro. Ok. Muito bem. Eu vou começar também por falar de corrida e, portanto, eu aposto na qualificação para a corrida principal. Piastri em primeiro, Leclerc em segundo e Norris em terceiro. E para a corrida, o resultado final será uma vitória de Norris, como tu disseste, um segundo lugar de Piastri e o terceiro Leclerc também, como tu disseste. Portanto, aposto no mesmo pódio para o resultado final do fim de semana na corrida. Para a qualificação, mais que o Piastri, o Leclerc e o Norris vão mudar um bocadinho de posições. Para a sprint, e isto preparem-se, porque se calhar vão se rir um bocadinho, mas não se esqueçam que eu antes do Grande Prémio do Reino Unido, de Silverstone, disse que o Hamilton ia ganhar em casa. E ele efetivamente ganhou. Portanto, esta previsão que eu vou fazer se calhar também vai acontecer. Porque eu aposto que na sprint qualifying o Norris fica em primeiro, o Piastri em segundo e o Leclerc em terceiro. E vocês dizem, ok, isso é normal, mas depois vai haver aí umas complicações quaisquer e o Norris, o Piastri e o Leclerc vão perder algumas posições e o Max vai ficar em terceiro, o Hamilton vai ficar em segundo e Diogo, quem é que vai ficar em primeiro? Tu, quando falas em piloto da casa, até me lembrei do Sargent, mas visto que já não ser possível, eu vou para o Pérez, que é o que está mais próximo. Exatamente. Pronto, Vai ser por aí.
Para mim, é o piloto da casa. É Neste que momento, é o que mais está mais próximo. próximo. Portanto, tal, e porque depois na semana a seguir ele vai para casa, não é? Sim, Exatamente. Vai em casa, portanto. E porque é que eu não disse? Porque é que eu não disse no México? Porque não tem sprint. Porque não tem sprint Então, e eu não vou apostar que o Pérez vai ganhar um grande prémio, uma corrida normal este ano, porque eu não quero também passar por maluquinho. E portanto vai ganhar esta sprint em casa importada, no Texas. E vai ser por aí. Resta-nos agradecer a quem esteve mais uma vez a assistir a este episódio, ao 20º episódio do podcast Contra a Curva. Diogo, na hora das despedidas, não despedidas como o Ricardo, daqui a 3 semanas voltamos. O não, Ricardo não. daqui cá estaremos. Já está. Cá estaríamos, ainda não é hora da despedida Não nem é sequer hora. da temporada. Ainda temos muito mais Fórmula 1 para comentar, para dar as nossas visões e agradeço a todos que nos assistiram ou ouviram neste episódio e que têm vindo a fazer durante toda a temporada e esperar que daqui a 3 ou 4 semanas, as contas agora não me estão a bater certo a mim, esperar que estejam cá daqui a umas semanitas. E vão estar. Ainda não falta muito para acabar a temporada. Atenção, não falta assim tantos grandes prémios, mas sim, vamos estar aqui até ao final desta temporada. Muito obrigado mais uma vez a quem esteve desse lado e voltamos a seguir ao Grande Prémio dos Estados Unidos. Até lá.